A despedida, que nunca imaginei viver. Se alguém me dissesse, há alguns anos, que esse seria o meu destino, eu juro, eu teria rido. Mas hoje, olhando pela janela daquele carro, com uma mala no colo e um silêncio que machucava mais do que qualquer grito, eu entendi. Na vida, nem sempre quem você ama te ama de volta do jeito que você imagina. Me chamo Lúcia, 78 anos, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos e até pouco tempo atrás, o pilar de uma família inteira. Fui mãe presente, fui esposa dedicada, fui aquela mulher que esquecia de si para que os outros não esquecessem de sorrir. Eu nunca imaginei que o final da minha história seria assim. O carro seguia pela estrada de terra. A cada quilômetro, meu coração apertava. Meus olhos tentavam, em vão, segurar as lágrimas. Do banco da frente, meu filho mais velho, Eduardo, segurava o volante com tanta força que parecia que ia quebrar. Mas não era nervoso, era desconforto. Era o peso da culpa tentando se disfarçar de decisão difícil. Do lado dele, estava a minha filha do meio, Carla, braços cruzados, olhar fixo na janela, sem coragem de me encarar. E atrás, comigo, o mais novo, Felipe, o único que até aquele momento parecia carregar um pouco de humanidade no olhar. Mas nem isso foi suficiente para mudar o que estava prestes a acontecer. Ninguém falava. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Até que Eduardo, sem olhar para trás, disse: "Mãe, a gente fez o que dava, tá? É melhor assim, para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Menos para mim." Carla completou, com aquela voz que mistura cansaço e justificativa. "Lá, a senhora vai ter cuidado. Tem enfermeira, tem médico, tem companhia." Companhia? Eles estavam me mandando para um lugar como quem manda uma encomenda. Um objeto. Um móvel velho que não serve mais, mas que ninguém tem coragem de jogar fora na frente dos outros. Meus olhos olharam para a mala no meu colo. Dentro dela, não tinha muito. Algumas roupas, 2 fotos dos meus netos e a Bíblia que meu marido, falecido há mais de 20 anos, me deu no nosso aniversário de casamento. O carro parou. Eu olhei pela janela e vi um portão branco, grande, com uma placa escrita: Residencial Bela Vida, Centro de Acolhimento para Idosos. Meu corpo gelou. Minha mão apertou a alça da bolsa. Felipe foi o único que tentou disfarçar a situação. Desceu rápido, abriu a porta e estendeu a mão para mim. "Vem, mãe. Só até as coisas se ajeitarem." Ele mentiu. E ele sabia disso. Me levantei. Dei o primeiro passo para fora do carro e senti como se o chão tivesse afundado, como se naquele instante a vida estivesse arrancando uma parte de mim. O porteiro do asilo abriu o portão, sorrindo. Sorriso de quem não sabe que, às vezes, um sorriso não resolve nada. Fui andando devagar, e quando olhei para trás, eles já estavam dentro do carro, já estavam dando ré, sem abraço, sem beijo, sem promessa de visita, sem nada, apenas o som do motor se afastando. Fiquei ali, parada, na porta daquele lugar que, a partir de agora, seria meu novo lar. Mas enquanto eles iam embora, eu segurei minha bolsa com força, olhei para o céu, e dentro de mim, algo começou a queimar. Eles acham que me deixaram aqui para me esquecer. Mal sabem que estão prestes a descobrir que cometeram o maior erro da vida deles. E agora, me responde você. Você acha que existe perdão para isso? Comenta aqui. Ninguém me descarta. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar sem chão. A solidão tem cheiro, cor e som. A solidão, ela não é só um sentimento. Ela tem cheiro, tem cor, tem som. E naquele dia,
Eu aprendi isso da pior maneira possível. Assim que passei pelo portão, uma senhora de uniforme azul claro se aproximou. Sorriso no rosto. Papel na mão. Aquele sorriso. Sabe aquele sorriso treinado? Aquele que tenta te fazer acreditar que aquilo não é tão ruim assim. Mesmo quando você sabe que é? Seja bem-vinda, Dona Lúcia. Pode me acompanhar? Disse ela, segurando uma prancheta. Fui seguindo, olhando tudo, e ao mesmo tempo tentando não olhar nada. O cheiro, mistura de desinfetante, comida de hospital e alguma coisa que eu não conseguia identificar. Algo que só existe em lugares onde se guarda quem o mundo já não faz mais questão de ver. O corredor era comprido. Paredes brancas, já meio amareladas. Algumas plantas artificiais no canto. Quadros tortos nas paredes com frases como: "Aqui, cada vida importa." Engraçado, pensei. Pra quem? No caminho, cruzamos com alguns rostos. Uns, olhares perdidos, vagando no tempo. Outros, olhos tristes, fundos, cansados de esperar quem nunca mais veio. Teve uma senhora que me olhou, segurando uma bengala com as 2 mãos, e disse baixinho: "Chegou mais uma." Meu corpo inteiro gelou. Era como se eu tivesse sido oficialmente aceita naquele lugar. Não como hóspede, mas como mais uma das esquecidas. Chegamos até um quarto pequeno. 2 camas, uma do lado da outra. Uma cômoda velha entre elas. Na cama da direita, uma senhora dormia. Respiração pesada, boca meio aberta, cabelos brancos espalhados no travesseiro. "Aqui é sua cama, Dona Lúcia. Fique à vontade", disse a moça, colocando minha mala no chão. À vontade? Palavra engraçada, não? Como alguém fica à vontade no exílio? Sentei na beira da cama. Olhei pro nada. Por alguns segundos, o mundo parecia ter parado. O relógio na parede fazia questão de me lembrar que o tempo segue. Tic-tac, tic-tac. Mas segue pra onde? Meus olhos percorriam o quarto. As paredes tinham pequenas rachaduras. O ventilador no teto girava preguiçoso, rangendo. No canto, uma cadeira de balanço antiga, com a madeira gasta, que mais parecia um símbolo de espera eterna. Puxei minha mala, abri, e ali estavam minhas únicas testemunhas daquela vida toda. A Bíblia e as fotos dos meus netos. Segurei uma das fotos, 3 rostinhos sorrindo. Sorrindo, como se eu ainda existisse, como se eu ainda fizesse parte daquele mundo deles. Apertei aquela foto contra o peito, e foi ali, naquele exato momento, que as lágrimas vieram. Não aquelas lágrimas escandalosas de desespero. Foram lágrimas silenciosas, frias, lágrimas de quem entende que algo dentro morreu. Na porta, a enfermeira me chamou. "Dona Lúcia, daqui a pouco é o lanche. A senhora vem?" Não respondi. Apenas balancei a cabeça. Fiquei ali, mais um tempo, ouvindo o som do relógio, o som do vento passando por frestas e o som do silêncio. Naquele dia, eu entendi uma coisa que ninguém te ensina. A solidão tem som, ela tem cheiro e ela tem cor. E mesmo que ninguém mais enxergasse, aqui dentro, uma parte de mim gritava. Gritava tão alto que só eu conseguia ouvir. O desprezo virou indiferença. Os dias começaram a passar. Ou talvez começaram a se arrastar, porque aqui o tempo não corre. Ele pesa, ele aperta, ele te faz lembrar de tudo que você queria esquecer. No começo, eu ainda tentava acreditar que aquilo era temporário, que em algum momento meus filhos perceberiam, se arrependeriam, bateria o remorso e eles viriam. Mas os dias passaram, e depois as semanas, e logo os meses. O telefone? Silêncio. As mensagens? Nenhuma. Visitas? Nem sombra. No começo, doía.
Cada manhã eu acordava e olhava para o teto, esperando que aquele dia fosse diferente. Esperando ouvir a voz da recepcionista me chamando. Dona Lúcia, tem visita para a senhora. Mas nunca tinha. Nunca. As outras senhoras do asilo começaram a perceber. No início, me olhavam com aquele olhar que mistura pena e solidariedade. Depois, virou normal. Porque aqui, o abandono não é exceção, é regra. Cada rosto nesse lugar carrega uma história que o mundo não quis mais ouvir. Homens e mulheres que deram tudo, que criaram, cuidaram, trabalharam, abriram mão de si, para no final serem deixados aqui. Como quem guarda uma coisa que não tem mais serventia, mas também não tem coragem de jogar fora. Comecei a observar. Os mesmos passos, os mesmos corredores, os mesmos rostos, as mesmas vozes, as mesmas promessas quebradas, que nunca foram ditas, mas que todo mundo sente. A dona Iracema da cama 4 olhou para mim uma manhã e disse: "Esquece, Lúcia, eles não vêm, nenhum deles vem. Aqui, quem chega, chega para ser esquecido." Naquele dia, aquilo me atravessou como uma faca. E doeu. Doía tanto que eu queria gritar. Mas sabe o que é mais cruel? A dor, depois de um tempo, para de doer. Ela vira outra coisa. Ela vira um vazio. Vira um silêncio que ocupa tudo. Foi aí que eu entendi. O desprezo é cruel. Mas sabe o que é pior? Quando o desprezo vira indiferença. Eles não me odiavam, não me desejavam mal. Eles, simplesmente, não se importavam mais. E naquele silêncio ensurdecedor, uma parte de mim começou a se transformar. No começo, era só tristeza. Depois, virou raiva. E por fim, virou uma voz aqui dentro. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo. Uma voz que dizia: "Lúcia, chega, levanta. Você não é lixo. Você não é descartável. Você não é peso para ninguém. Você não precisa de ninguém." Naquela noite, enquanto o resto do asilo dormia, sentei na cama. Peguei minha Bíblia no colo. Abri aleatoriamente. E logo de cara, cai numa passagem que parecia ter sido escrita só para mim. "Eis que farei uma obra, que, se alguém vos contasse, não creríeis." Sorri. Fechei a Bíblia, acariciei a capa, gasta pelo tempo, e pensei: eles me abandonaram, me descartaram, me apagaram da história deles. Mas eles não sabem que eu tenho uma carta na manga. E essa carta vai mudar tudo. O segredo que ninguém imaginava eles acham, que me trouxeram pra cá, pra eu morrer em silêncio. Eles acham que ao me abandonar nesse lugar, eu me tornei invisível. Mas o que eles não sabem é que por trás dessas mãos enrugadas, dessas rugas, dessa pele marcada pelo tempo, existe uma mulher que nunca foi tão boba quanto deixou parecer. Querem saber a verdade? Nem sempre eu fui assim, a Dona Lúcia, a mãe, a avó, a cuidadora. Antes disso, eu fui mulher. Eu fui esperta. E, acima de tudo, eu aprendi que, na vida, só sobrevive quem sabe guardar um trunfo. Foi muitos anos atrás. Logo depois que meu marido faleceu, ele deixou pouco. Uma aposentadoria, uma casinha e só. Enquanto isso, eu cuidava dos 3 filhos, cuidava da casa, cuidava de tudo. Mas numa noite, sentada na mesa da cozinha, fazendo conta, percebi: se eu não fizesse algo, ninguém faria por mim. E foi assim que começou. Comecei a costurar para as vizinhas, fazer doces, lavar roupas, tudo. Mas, enquanto fazia isso, eu também observava. Observava como a dona Odete da mercearia guardava dinheiro na poupança. Observava como o seu Jorge falava das terras que valorizavam na praia. E um dia, eu tomei uma decisão. Se meus filhos eram meu maior amor, a minha liberdade seria meu maior segredo.
Fui sozinha até a cidade vizinha. Sentei na frente do gerente do banco e disse: quero abrir uma conta, só no meu nome. Ninguém precisa saber. E, mês após mês, cada real que sobrava, cada trocado que eu fazia com meus doces, com minhas costuras, com meus trabalhos, eu guardava. Quando percebi, tinha o suficiente para algo maior. E foi aí que comprei. Uma casa na praia. Nada de luxo. Simples. Mas só minha. No meu nome. Sem que ninguém soubesse. E não foi só isso. Com o tempo, fui comprando também algumas joias. Ouro, anéis, correntes, coisas pequenas. Mas que, na hora certa, valem mais do que muita promessa vazia. E sabe o que é mais curioso? Enquanto eu fazia isso, eu sorria. Sorria porque, no fundo, eu sabia. O amor de mãe é incondicional. Mas a vida me ensinou que amar não é ser burra. E então, durante todos esses anos, enquanto eles cresciam, se formavam, se casavam e me usavam como quem usa um móvel velho dentro de casa, eu sorria e pensava: tá tudo bem, vocês acham que sabem quem eu sou, mas vocês não fazem ideia do que eu sou capaz. Aqui no asilo, nos dias em que a dor quase me engolia, era isso que me mantinha viva. Porque mesmo que eles achassem que me descartaram, o que eu construí não tá no nome de ninguém, não tá na mão de ninguém, e não é deles. E quer saber? Eles estavam prestes a descobrir, de um jeito, que eles nunca imaginariam. A primeira faísca, o segredo vaza. A vida tem um jeito engraçado de fazer as coisas acontecerem. Às vezes, o destino não precisa nem da nossa mão para começar a virar o jogo. Foi numa tarde qualquer, daquelas que parecem iguais a todas as outras aqui. Café às 3, biscoito de polvilho, uma roda de conversa no jardim. Eu estava sentada na sombra, costurando uma barra de vestido para Dona Elsa, quando ela comentou: Dona Lúcia, a senhora é diferente. Tem jeito de quem nunca aceitou viver o que te impuseram. Sorri. Dei de ombros. E sem querer, ou talvez querendo, respondi: a vida me ensinou a não depender de ninguém. Ela riu. E eu fui além. Sabia que nem sempre as coisas são como parecem? E foi aí que falei, baixo, quase sussurrando, sem perceber, que tinha uma terceira pessoa ouvindo. A enfermeira Juliana, 20 e poucos anos, daquelas que andam devagar, mas ouvem rápido. Falei da casa da praia, dos investimentos, das joias, sem entrar em detalhes demais, mas o suficiente para o fogo começar a se acender. Juliana não falou nada na hora, mas no dia seguinte, percebi os olhares, as conversas cochichadas pelos cantos. E como qualquer segredo que começa a escapar, ele ganha vida própria. Foi questão de dias, até que, sem eu saber, a notícia chegou na cidade. E adivinha? Caiu no ouvido de quem? Dos meus filhos. Soube depois que foi no salão da Márcia, aquela fofoqueira que não perde uma. Uma cliente comentou que a mãe dela, que também mora no asilo, ouviu falar que a tal da Dona Lúcia tinha uma casa na praia. E mais, que ela tinha dinheiro guardado. E que tudo estava no nome dela. Só dela. Não demorou. Foi como fogo em palha seca. O primeiro a se mexer foi Eduardo. O prático. O racional. O que sempre cuidou das decisões da família, como ele gosta de dizer. Depois Carla, a filha do meio que jurava que estava sempre ocupada demais para cuidar de mim. E por último Felipe, o mais novo. O que sempre pareceu ter mais coração, mas no fundo era só mais um. No mesmo dia, os três se falaram. Ligações, áudios, mensagens. E o tom era claro. Você sabia disso? Desde quando? Por que ela nunca contou? A gente precisa resolver isso agora. Resolver. Engraçado, né? Quando se trata da minha saúde, do meu bem-estar, do meu carinho, ninguém nunca teve pressa.
Mas quando o assunto virou dinheiro, patrimônio, a urgência nasceu. E foi assim que, depois de meses, sem ouvir sequer um oi, o telefone do asilo tocou. Dona Lúcia, seus filhos querem agendar uma visita, disse a moça da recepção, com aquele tom que tenta soar neutro, mas tá cheio de curiosidade. Sorri. Senti meu peito acelerar, mas não de nervoso, de certeza. A faísca acendeu, e agora quero ver quem se queima. A visita, que não era pelo amor. No asilo, a rotina é tão previsível que qualquer coisa fora do padrão a gente sente no ar. E naquele dia, o ar estava diferente, pesado, denso. Por volta das 3 da tarde, uma movimentação estranha na recepção. Passos apressados, sussurros. Funcionários se olhando, cochichando. E então, o inevitável aconteceu. A porta se abriu, e eles entraram. Meus 3 filhos. Os 3. Juntos. Fazia meses, sem uma mensagem, sem um telefonema, sem sequer um "como você está?". E agora, ali estavam eles. Eduardo entrou na frente, o prático. O que sempre fala como se fosse o dono da razão. Terno amassado, gravata torta, celular na mão. Olhar fixo, mas não nos meus olhos. Atrás, Carla. Cabelo preso, braços cruzados, maxilar travado. A filha que um dia disse que não tinha mais espaço na vida dela para ficar cuidando de velha. E por último, Felipe, o mais novo, o que parecia ser o mais sensível, mas que, naquele dia, carregava no rosto a mesma expressão dos irmãos, interesse disfarçado de preocupação. Se aproximaram, sem abraço, sem beijo, sem um aperto de mão sequer. Eduardo foi o primeiro a falar. "Oi, mãe. Tudo bem por aqui? Tudo bem? Sério? Meses sem nem saber se eu estava viva? E a primeira frase é essa?" Carla completou, forçando um sorriso tão falso que doeu só de olhar. "A gente tava com saudade? Saudade?" "Aham." "Claro." Felipe tentou parecer mais doce. Sentou na cadeira ao meu lado e segurou minha mão, como se aquilo fosse apagar todo o vazio que eles haviam me deixado. "A gente tem sentido muito sua falta, mãe." "Minha falta?" Dei um sorriso. Pequeno. Seco. Olhei para os 3. Demorei para responder. Queria que eles sentissem cada segundo desse silêncio. E então, falei. Calma. Firme. Direta. "Vocês vieram aqui. Não foi por mim." Eles congelaram. Se olharam. Eduardo tentou tomar as rédeas da conversa. "Que isso, mãe? Claro que não. A gente só quer saber se a senhora tá bem." Cruzei os braços. Inclinei o corpo para frente. Olhei bem dentro dos olhos dele e soltei. Então me responde. "Por que agora? Depois de tanto tempo? Por que hoje?" O silêncio respondeu por eles. E foi então que eles começaram, pelas beiradas, fingindo, disfarçando. Carla tentou ser casual. A gente estava conversando e lembramos que a senhora tinha umas coisas, né? Uma casinha antiga, umas economias. Felipe, meio sem graça, emendou. A gente ficou preocupado, né? Porque, sei lá, vai que a senhora, né, precisa de ajuda pra cuidar disso. Cuidar. Engraçado. Cuidar de quê? De mim. Não era. Respirei fundo. Olhei pra eles. E pela primeira vez na vida, eu vi. Vi quem eles realmente eram. Sorri. Cruzei as mãos no colo. E com a voz mais serena que já usei na vida, falei. Agora, vocês se lembram que eu existo. A virada. A mulher que ninguém esperava. Sabe aquele momento em que você percebe que o jogo virou? Pois é, naquele dia foi quando eu entendi. Eu não era mais a Lúcia que eles achavam que conheciam. Fiquei olhando para eles. 3 adultos. 3 pessoas que um dia eu chamei de meus filhos. E ali, sentados na minha frente,
Eles não viam mais uma mãe. Eles viam uma chave. A chave de algo que eles não sabiam que existia. Eduardo respirou fundo, cruzou os braços e, como quem finge se importar, lançou. A gente estava pensando, talvez fosse bom a senhora se organizar, sabe? Colocar as coisas em ordem, deixar tudo certo, para não dar problema lá na frente. Problema. Aham. Se eu não estivesse acostumada com o jeito dele, talvez até caísse nessa. Carla então entrou no jogo. Isso é por segurança. Sabe como é? As coisas podem acontecer a qualquer momento. E a senhora? Ela baixou o tom. Já não tá mais tão... Engoliu seco. Tão jovem assim, né, mãe? Felipe tentava parecer o mais doce. É só pra ajudar, mãe. Só pra facilitar as coisas, entende? Olhei pra eles. Sorri. Um sorriso que eles nunca tinham visto antes. Um sorriso que dizia: agora vocês vão ver quem eu sou. Cruzei os braços, inclinei o corpo pra frente e falei: vocês querem saber da casa, não é? Silêncio. Eduardo tentou se fazer de desentendido. Que casa, mãe? Não, a gente tá só preocupado. Interrompi. Direta. Fria. Clara. A casa na praia. As joias. O dinheiro guardado. É disso que vocês estão falando, certo? Eles se entreolharam. Pálidos. Surpresos. Desmascarados. Continuei. Pois é. Existe. Sempre existiu. E vocês nunca souberam. Porque nunca precisaram saber. Eduardo respirou fundo, tentando manter a pose. Mãe, não é bem assim. A gente só quer ajudar. Soltei uma risada. Baixa. Quase amarga. Ajudar? Onde vocês estavam quando eu precisei? Quando eu liguei? Quando eu chorei? Quando vocês me deixaram aqui? Agora vocês querem ajudar? Levantei da cadeira. Dei 2 passos na direção da janela. Olhei lá fora. O céu estava azul. O vento balançava as folhas das árvores. Respirei fundo. E sem virar para eles, soltei. Semana que vem, eu saio daqui. Silêncio absoluto. Virei, olhei nos olhos deles e completei. Não é para casa de nenhum de vocês. Não é para pedir nada. É para minha casa, aquela que vocês nem sabiam que eu tinha. Aquela que eu construí, enquanto vocês achavam que eu só servia para cuidar dos problemas de vocês. Vi os rostos mudarem, a cor sumir, o choque estampado em cada expressão. Eduardo, finalmente, largou a pose. Mãe, mas isso não faz sentido. Por que a senhora nunca contou? Respondi, olhando diretamente no fundo dos olhos dele. Porque, quando eu percebi quem vocês realmente eram, já era tarde demais para consertar. Mas nunca é tarde demais para me escolher. A liberdade tem cheiro de mar. Sabe? A vida tem um cheiro. E eu descobri que a liberdade tem cheiro de mar. No dia seguinte àquele encontro, assinei os papéis. Formalizei minha saída do asilo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, a mala que eu levava nas mãos não era de tristeza, era de recomeço. Na porta, enquanto a enfermeira entregava meus documentos, me olhou e disse: Dona Lúcia, poucas pessoas saem daqui assim, com essa postura. Com essa força. Sorri. Segurei minha bolsa e respondi: é que eles esqueceram uma coisa. Quando alguém tenta te enterrar, eles só se esquecem que você é semente. O táxi me esperava. Entrei. Dei o endereço. O motorista olhou, confirmou e disse sorrindo: casa na praia, hein, dona? Que beleza. Olhei pela janela. O mundo parecia diferente. As cores, o som, o vento no rosto. Era como se, por anos, eu tivesse respirado por aparelhos. E agora, respirava de novo, sozinha. A viagem foi longa, mas quando o carro fez a última curva e eu vi o mar, meus olhos encheram, o azul,
O barulho das ondas quebrando nas pedras, o cheiro de sal misturado com o vento. Era como se o próprio mundo dissesse: "Você chegou, Lúcia. Agora é só viver." O carro parou na frente do portão. Branco, de madeira. A pintura um pouco gasta. Mas lindo. Meu. Só meu. Desci. Apertei a maçaneta. E quando empurrei, o portão rangeu. E se abriu. Como se tivesse sentido minha falta. Caminhei até a porta da casa. Peguei a chave no bolso. A mão tremia. Mas não era de medo. Era de vitória. A porta abriu. O cheiro da madeira, da maresia, da liberdade. Fui direto para as janelas. Abri todas. O vento invadiu a casa. Levou embora de uma vez só qualquer resquício de dor, de tristeza, de mágoa. No canto da sala, um sofá simples, uma estante com livros antigos, uma rede pendurada e uma cadeira de balanço, voltada para o mar. Sentei. Balancei levemente. Fechei os olhos. Respirei fundo. E, nesse silêncio que só quem tá em paz conhece, pensei: eles me abandonaram, eles me descartaram, eles me apagaram da vida deles, mas quem perdeu nunca fui eu. Porque eu descobri que a maior vingança não é gritar, não é se vingar, não é jogar na cara, é simplesmente viver, viver tão bem que quem tentou te derrubar vai passar o resto da vida olhando de longe e se perguntando como você teve coragem. Me levantei, fui até a praia, pisei descalça na areia, senti cada grão, cada sopro do vento, cada gota daquele mar, me lavando, me curando. E olhando o horizonte sorri, porque pela primeira vez, em muito tempo, eu não era a mãe, não era a avó, não era a mulher descartada. Eu era simplesmente Lúcia. E a partir daquele dia, ninguém mais ia esquecer disso.